Rainer Maria Rilke. A Canção de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Rilke. Cavalgar, 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 pela noite, pelo dia, pela noite. Cavalgar, 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 e a coragem tornou-se tão laça, e a saudade tão grande. Não há mais montanhas, apenas uma árvore. Nada ousa levantar-se. Cabanas estrangeiras agacham-se sequiosas, à beira de fontes lamacentas. Em nenhum lugar uma torre, e sempre o mesmo aspecto. É demais ter dois olhos. Só à noite, às vezes, pensa-se conhecer o caminho. Talvez à noite tornemos sempre a refazer a jornada, que penosamente cumprimos sob o sol estrangeiro. Pode ser. O sol é pesado, como entre nós em pleno estio, mas foi no estio que nos despedimos. Os vestidos das mulheres brilhavam longamente sobre o verde. E agora, há muito tempo que cavalgamos. Deve ser, pois, outono. Pelo menos, lá onde tristes mulheres sabem de nós. O de Langenau vira-se na cela e diz: Senhor Marquês. Seu vizinho, o pequeno, delicado francês, a princípio falara e rira 3 dias inteiros. Agora não sabe mais nada. Está como uma criança que quisesse dormir. A poeira posada na sua fina gola branca de renda. Não repara nisso. Descai lentamente na cela de veludo. Mas o de Langenau sorri e diz: Tendes uns olhos estranhos, senhor Marquês. Certamente, sois parecido com vossa mãe. Então, o francesinho torna a reanimar-se e sacode a poeira da gola. E é como novo. Alguém fala de sua mãe. Um alemão, sem dúvida. Alto e devagar pousa suas palavras, como uma menina que amarra flores. Pensativamente ensaia uma flor, outra flor, e ainda não sabe como será o conjunto. Assim ele dispõe suas palavras. Por alegria, por tristeza, todos escutam, até param de cuspir, pois são corretos senhores que sabem o que convém, e quem na assembleia não sabe alemão, entende-o. De repente, sente as palavras destacadas. De noite. Era pequeno. Aí estão todos próximos uns dos outros, esses senhores que vêm da França e de Borgonha, dos Países Baixos, dos vales caríntios, dos burgos, da Boêmia e do imperador Leopoldo, pois o que um deles conta, os outros também o experimentaram. E exatamente assim, como se houvesse uma única mãe. Assim se cavalga pela noite adentro. Por uma noite qualquer, fica-se outra vez calado, mas tem-se consigo as palavras luminosas. Então o Marquês tira o elmo. Seus escuros cabelos são macios e, como abaixa a cabeça, desmancham-se-lhe feminilmente pela nuca. Também o de Langenau agora distingue, longe, alguma coisa se eleva na claridade, alguma coisa esbelta,
sombria, uma solitária coluna, semi-arruinada, e mais tarde, quando já vão longe, ocorre-lhe que aquilo era uma Madonna. Fogo de bivac, estão sentados em redor, e esperam que um deles cante, mas estão de tal modo fatigados, a luz vermelha é pesada, descansa nos sapatos poeirentos, sobe até os joelhos, espia por dentro das mãos postas, não tem asas, os rostos estão escuros. Não obstante, os olhos do francesinho brilham um momento, com luz própria. Beijou uma pequena rosa, e agora pode ela murchar no seu peito. O de Langenau viu, porque não pôde dormir. Pensa, eu não tenho nenhuma rosa, nenhuma. Depois canta, e é uma velha triste canção que em sua terra cantam as raparigas pelos campos, no outono, quando as colheitas vão chegando ao fim. Diz o marquesinho, sois muito jovem, senhor. E o de Langenau, meio triste, meio arrogante. 18. Depois calam-se. Mais tarde o francês pergunta, tendes também uma noiva lá longe, senhor Junker? Vós? Replica o de Langenau, loura como vós. E de novo se calam, até que o alemão grita, mas com os diabos, por que andais então montados a cavalgar por esta terra peçonhenta ao encontro dos perros turcos? O marquês sorri, para regressar, e o de Langenau fica triste. Pensa numa rapariga loura com quem brincava, selvagens brincadeiras, e queria voltar para casa, por um instante apenas o tempo necessário para dizer estas palavras. Madalena, perdoa-me ter sido sempre assim. Como ter sido? Pensa o jovem senhor, e já estão longe. Uma vez de manhã, aparece ali um cavalheiro. Depois, um segundo, 4, 10, todos de ferro, grandes. Depois 1000, atrás, o exército. Precisam separar-se. Feliz regresso, senhor Marquês. Que Maria vos proteja, senhor Junker. E não se podem separar. São de repente amigos. Irmãos, têm mais coisas a confiar reciprocamente, pois já sabem tanto um do outro. Demoram-se, e a pressa e bater de patas em redor. Então o Marquês descalça a grande luva da mão direita, retira de dentro a pequena rosa, toma-lhe uma pétala, como quem parte uma hóstia. Isto vos protegerá. Adeus. O de Langenau espanta-se, fita longamente o francês. Depois insinua a pétala estrangeira sob a loriga, e ela sobe e desce sobre as ondas do seu coração. Toque de corneta. Cavalga para o exército o Junker. Sorri tristemente. Uma mulher estrangeira o protege. Um dia no meio da equipagem. Imprecações, cores, risos. De que o país anda alucinado. Chegam correndo garotos sarapintados. Brigas e gritos. Chegam raparigas de chapéus purpúreos, nos flutuantes cabelos. Acenos. Chegam escudeiros negros de ferro, como noite ambulante. Agarram as raparigas com tanto ardor que lhes despedaçam as roupas. Apertam-nas contra o bordo dos tambores e, sob a feroz resistência, contra as sôfregas mãos, despertam os tambores. Como em sonho, murmuram, e ao anoitecer, elas lhe apresentam lanternas estranhas. Vinho brilhando nos cascos de ferro. Vinho ou sangue? Quem o pode discernir? Enfim, diante de Spork, ao lado de seu cavalo branco, apruma-se o conde. Seu longo cabelo tem o brilho de ferro. O de Langenau não perguntou nada. Reconhece o general. Salta do corcel e inclina-se numa nuvem de pó. Traz o inscrito consigo.
que o deve recomendar ao conde. Este, porém, ordena: lê-me esse trapo, e seus lábios não se moveram. Não necessita deles para isso. São, na verdade, suficientes para praguejar. Quanto ao mais, fala desta, e acabou-se. Bem se vê, o jovem senhor há muito tempo terminou. Não sabe mais onde se encontra. Spork está diante de tudo. Até o céu está longe. Então, diz Spork, o grande general, porta-estandarte. E é muito. A companhia acampa além do Raabe. O de Langenau cavalga para lá sozinho. Planície, noite, a guarnição dianteira da cela brilha através da poeira. E a lua sobe, sente-a nas suas mãos, sonha, mas alguma coisa lhe grita por ele. Grita, grita, rasga-lhe o sonho. Não é um mocho, misericórdia, a única árvore grita para ele. Homem, e ele olha, aquilo se empina-se um corpo ao longo da árvore, e uma jovem ensanguentada e nua o acomete. Solta-me, apeia-se na negra verdura, e corta as cordas ardentes, e vê os olhos que flamejam e os dentes que mordem. Ri-se aquela mulher, horroriza-se, e já está a cavalo, e galopa na noite, elos sangrentos apertados no punho. O de Langenau escreve uma carta, completamente absorto, lentamente desenha com grandes, sérias, eretas letras. Minha boa mãe, orgulha-te, eu levo o estandarte. Não te preocupes, eu levo o estandarte. Ama-me, eu levo o estandarte. Depois mete a carta na túnica, no mais secreto lugar, junto à pétala de rosa. E pensa, daqui a pouco estará perfumada. E pensa, talvez um dia alguém a encontre. E pensa, porque o inimigo está perto. Passam a cavalo por cima de um camponês trucidado. Tem os olhos arregalados, e alguma coisa se espelha dentro deles. Não céu. Mais tarde uivam cães. Aproxima-se, pois, finalmente uma aldeia, e acima das cabanas se eleva pétreo um castelo. Larga se estende para eles a ponte. Grande se torna o portão. Alto a buzina soa as boas-vindas. Escuta alvoroto, tinidos e ladrar de cães. Relinchos no pátio, bater de patas. E grito. Repouso. Ser hóspede um dia. Nem sempre ser o próprio a oferecer a seus desejos. Mesquinha ração. Nem sempre hostilmente agarrar todas as coisas. Deixar um dia tudo acontecer. E saber o que acontece é bom. Também a coragem deve um dia distender-se à beira das cobertas de seda, sobre si mesma dobrar-se. Nem sempre ser soldado, trazer um dia os anéis dos cabelos descobertos e o cabeção largamente aberto, e sentar-se em assentos de seda, e até as pontas dos dedos assim, ter tomado seu banho e tornar a aprender o que são as mulheres, e como as brancas fazem, e como são as azuis, para que possuem mãos, e como fazem gorjear seus risos, quando louros rapazes trazem as belas salvas, pesadas de sumarentos frutos. Principiou como banquete, e converteu-se em festim. Mal se sabe como. As altas chamas tremulavam, as vozes estrugiam, confusas canções jorravam dos cristais e das luzes. E, finalmente, 2 ritmos amadurecidos brotou a dança, e a todos arrastou. Era um bater de vagas pela sala, um encontrar-se e um escolher-se, um despedir-se e um reencontrar-se, um embriagar-se de brilho e um cegar-se de luz, e um embalar-se no vento estivai que mora nas roupagens das cálidas mulheres. Do escuro vinho e de 1000 rosas, a hora sussurrante se escoa no sonho da noite. E alguém está de pé, e deslumbrado naquela pompa,
e de tal modo que aguarda o despertar, pois só dormindo se contempla tal magnificência e tal festim com tais mulheres. O menor de seus gestos é uma prega caindo em brocado, constrói em horas com as suas argentinas práticas, e de vez em quando levantam as mãos assim, e pensarás que colhem num lugar que não atinges suaves rosas que não vês. E então sonhas adornar-te com elas, ser feliz de outro modo e merecer uma coroa para a tua fronte que está nua. Alguém, trajado de seda branca, percebe que não pode despertar, pois está desperto e perturbado pela realidade. Assim se refugia, medrosamente no sonho, e permanece de pé no parque, sozinho, no negro parque. E a festa é longa, e a luz mente, e a noite o envolve, fresca, e pergunta a uma mulher que para ele se inclina: És tu a noite? Ela sorri. Então ele se envergonha de seu traje branco e quereria estar longe, sozinho, armado, completamente armado. Esqueceste que por hoje és meu pajem? Queres abandonar-me? Para onde vais? Teu trajo branco dá-me direito a ti. Suspirar pela tua grosseira roupa? Sentes frio? Tens saudade de teus pais? A condessa sorri. Não, é somente porque a infância lhe caiu dos ombros, esse suave trajo nubloso. Quem lhe arrebatou? Tu? Pergunta com uma voz que nunca tinha ouvido. Tu. E agora? Não há nada por cima dele e está despido como um santo, claro e esguio. Lentamente se apaga o castelo. Todos estão pesados de fadiga, de amor ou de vinho, depois de tantas vazias longas noites de acampamento. Leitos, largos leitos de carvalho. Aí se reza de outro modo que no mísero rego do caminho, que é como um túmulo, quando se quer dormir. Senhor Deus, seja feita a vossa vontade. No leito as rezas são mais curtas, mais entranháveis, porém. A câmara da torre está apagada, mas eles iluminam seus rostos com sorrisos. Tateiam diante de si como cegos e encontram o outro como uma porta, quase como crianças assustadas diante da noite. Apertam-se um ao outro. No entanto, nada temem. Não há nada contra eles, nenhum ontem e nenhum amanhã, pois o tempo se desmoronou e eles florescem das suas próprias ruínas. Ele não pergunta teu marido, ela não pergunta teu nome. Encontram-se, na verdade, para serem um para o outro, uma nova estirpe. Darão um ao outro 100 nomes novos e tornarão a tirá-los todos um do outro, de leve, como se ter um brinco de uma orelha. No vestíbulo pendem de um assento a loriga, a bandoleira e o manto do delanguenal, suas luvas no chão, seu estandarte rígido, apoiado à travessa da janela. É negro e esguio. Fora, uma tempestade corre pelo céu, cortando a noite em pedaços brancos e pretos. O luar passa como longo relâmpago, e o estandarte imóvel tem sombras inquietas. Sonha. Estava uma janela aberta? Está dentro de casa a tempestade? Quem bate com as portas? Quem atravessa as salas? Deixa, seja quem for, na câmara da torre não encontrará. Como detrás de 100 portas está este grande sono, que duas criaturas dormem em comum, numa comunhão de mãe ou de morte. Isto é o amanhecer? Que sol se eleva, como é grande o sol. São pássaros? Suas vozes estão por toda parte. Tudo está claro, mas não é dia. Tudo é ruidoso, mas não são vozes de pássaros. São as trevas que brilham. São as janelas que gritam, e gritam vermelhas, dirigindo-se para o inimigo que está lá fora,
No campo chamejante, gritam: incêndio! E, com o som rasgado no rosto, todos se precipitam, meio recobertos de ferro, meio despidos, de sala em sala, de refúgio em refúgio, e procuram a escada. E, com estrangulado alento, as buzinas gaguejam no pátio, a reunir, e trêmulos tambores. Mas o estandarte não está ali. Chamados, porta-estandarte, cavalos enraivecidos, preces, gritos, imprecações, porta-estandarte, ferro contra ferro, comando e senha, silêncio, porta-estandarte, e arremeter com a escumante cavalaria. Mas o estandarte não está ali. Corre a porfia, com os corredores flamejantes pelas portas que o cercam, ardentes, pelas escadas que o queimam, e evade-se do edifício em fúria. Nos braços leva o estandarte como uma branca mulher desfalecida, e encontra um cavalo, e é como um grito, por cima de tudo e antepondo-se a todos, até os seus. E então o estandarte também torna a si, e nunca teve tanta realeza. E agora todos o veem na frente e reconhecem o homem claro e sem elmo, e reconhecem o estandarte. Mas nisto ele começa a brilhar, desprega-se, amplia-se, purpuriza-se. Ali arde o seu estandarte, no meio do inimigo, e perseguem-no a galope. O de Langenau está no meio do inimigo, mas completamente só. O medo abriu em torno o círculo vazio, e ele resiste no centro, sob estandarte, que lentamente se consome. Lentamente, quase pensativamente, olha em redor de si. Há muitas coisas estranhas e multicores na sua frente. Jardins. Pensa e sorri, mas então sente olhos que o observam e reconhece homens e sabe que são esperros infiéis e atira o seu cavalo em cheio. Mas quando agora atrás dele tudo se fecha, são jardins outra vez. E os 16 sabres redondos que sobre ele saltam, raio sobre raio, são uma festa, uma ridente cascata. A loriga ardeu no castelo, com a carta e a pétala de rosa de uma mulher estrangeira. Na primavera seguinte, que chegou triste e fria, um correio a cavalo, do barão de Pirovano entrou lentamente em Langenau. Lá viu uma velhinha chorar.